Olá, sou o Dr. Mahadeva. E eu, o Dr. Strelhou. Esta aula abordará a segunda parte do tratamento do paciente moderadamente displeico. Especificamente, vamos nos concentrar em duas modalidades principais: a cânula nasal de alto fluxo, CNAF, e a ventilação não invasiva. O que é terapia por cânula nasal de alto fluxo, CNAF? É um dispositivo especializado de fornecimento simples e seguro. Fornece altas taxas de fluxo de O2, em DGT, 30 litros por minuto, o que proporciona uma oxigenação mais eficiente que a terapia de oxigênio convencional. Possibilita aquecimento e umidificação, prevenindo o ressecamento da mucosa nasal. E o ardor intolerável. A cânula nasal de silicone se encaixa sem obstruir o nariz. Isso proporciona maior conforto quando comparado às máscaras usadas na ventilação não invasiva. A CNAF consiste em um sistema de circuito aberto composto por gerador de fluxo, misturador de ar ou oxigênio, umidificador aquecido ativo e um circuito aquecido não condensante único que se conecta a uma cânula nasal de silicone, a qual é dimensionada para se encaixar nas narinas do paciente. Existem dois parâmetros principais que podem ser ajustados com a CNAF: a taxa de fluxo, ou ar fornecido em L e a fração expirada de oxigênio, fio 2. Uma vez que o fluxo parece ajudar esses pacientes, comece com um fluxo fixo de 30 litros por minuto. Embora alguns defendam começar com 60 L, min e uma fio 2 de 100%. Inicie com uma temperatura de 37 graus Celsius e ajuste-a para 34 ou 31 graus, conforme tolerado pelo paciente. Ao desmamar um paciente, comece diminuindo a fio 2 primeiro. Em seguida, diminua a taxa de fluxo em incrementos para 5 litros por vez. Por que a CNAF funciona em pacientes de COVID? Em primeiro lugar, ela possibilita um fornecimento de oxigênio eficiente, pois você pode manter uma alta fio 2 ao fornecer fluxos maiores que a demanda inspiratória espontânea. Ela também reduz o espaço morto anatômico. Durante a respiração normal, aproximadamente 30% do volume corrente é desperdiçado no espaço morto anatômico que não participa da troca gasosa. A CNAF limpa o CO2 das vias aéreas superiores, levando a uma maior eficiência respiratória e a um trabalho respiratório reduzido. E finalmente, a CNAF também fornece uma pequena quantidade de pressão positiva expiratória final, ou PEP, 1 cm H2O alto fluxo de 10 litros por minuto, o que aumenta o volume pulmonar e melhora a troca gasosa. Então, o que é o risco de aerossolização associado à terapia por CNAF? Bem, a partir de estudos anteriores, sabemos que uma máscara cirúrgica padrão pode reduzir significativamente a aerossolização com a terapia por CNAF. Embora deva ser colocada uma máscara em pacientes recebendo terapia por cânula nasal de baixo ou alto fluxo, tal estratégia não previne totalmente o escape de partículas e fluxo de ar. Ressaltando a importância do equipamento de proteção individual, EP, da filtragem EPA e das salas de pressão negativa como medidas adjuntas importantes. O que é ventilação não invasiva? E mantém as pequenas vias aéreas e alvéolos abertos. Ao fornecer PIP, também reduz o trabalho respiratório. Ao auxiliar os músculos respiratórios quando se adiciona pressão positiva bifásica nas vias aéreas. É uma modalidade respiratória direcionada à pressão. Antes da COVID, era primariamente usada para doença pulmonar obstrutiva crônica, POC e edema pulmonar cardiogênico. O dispositivo inclui um ventilador mecânico ligado a uma máscara bem ajustada. Sem PEP, as pequenas vias aéreas e alvéolos de pulmões contaminados por COVID colapsam ao final da expiração. Com a aplicação de PIP, é possível ver essas pequenas vias aéreas e alvéolos permanecerem abertos, aumentando o volume pulmonar respiratório final. Há duas modalidades de ventilação não invasiva: o CPAP, ou ventilação de pressão positiva contínua nas vias aéreas. O BIPAP, ou ventilação de pressão positiva de duplo nível nas vias aéreas. Ambas as modalidades proporcionam fornecimento de oxigênio, até 100% e pressão positiva expiratória final. O BIPAP também oferece certo grau de pressão inspiratória. Então por qual devo começar? CPAP ou BIPAP? Bem, muitos pacientes com hipossemia relacionada ao COVID têm um trabalho respiratório tolerável. E assim,
não precisam de suporte ventilatório mecânico, que o BPAP proporcionaria. Mas eles se beneficiariam do CPAP, que fornece PIP suficiente para recrutar alvéolos adicionais para a troca gasosa, sem aumentos prejudiciais de volumes correntes. Então, quando devo usar o BPAP? Considere o BPAP para pacientes com insuficiência respiratória hipercáprica e fadiga muscular, DPOC. É importante observar que o CPAP não reduz ativamente o esforço respiratório de um paciente, mas por meio de 1. Recrutamento alveolar, 2. Maior complacência pulmonar, 3. Incompatibilidade ventilação-perfusão reduzida. Ele reduz o grau de hipossemia, mesmo nos casos em que a terapia de oxigênio convencional tenha fracassado. Para pacientes que não tenham Covid, você pode começar com CPAP de 5 a 10 cmH2U. Mas para pacientes de Covid, comece geralmente com mais. Em aproximadamente 10 cm H2U, e lentamente aumente para 15 a 18 cm H2U, conforme tolerado pelo paciente. Titule a fio 2 e AP para manter a frequência respiratória, FR/LT, 25 e alcançar sua saturação de oxigênio desejada. Considere usar o BPAP com uma baixa pressão motriz em pacientes com comorbidades, como o PUC. Normalmente, é possível fornecer 5 cm de pressão positiva expiratória nas vias aéreas, EPAP e pressão de suporte de 10 cm H2O. No entanto, para pacientes com Covid, comece com uma maior pressão positiva expiratória nas vias aéreas. O EPAP, com 12 cm H2O e uma pressão positiva inspiratória nas vias aéreas, EPAP de 16 cm. Titule a EPAP e EPAP para reduzir o trabalho respiratório e manter a frequência respiratória abaixo de 25. Titule a fio 2 para atingir sua saturação de oxigênio desejada. Como na terapia de oxigênio convencional e na terapia por CNAF. Há também questões teóricas acerca do risco da transmissão de Covid com o uso da ventilação não invasiva. Se você utilizar a ventilação não invasiva, tais riscos podem ser mitigados com o uso de filtros virais. Filtros virais são importantes na criação de um sistema fechado e na limitação de transmissão. Conecte o filtro diretamente à máscara, desde que sejam compatíveis. Ou, ao usar equipamentos especializados não invasivos que possuam sistemas de circuito simples. Conecte um filtro ao ramo inspiratório e outro filtro na saída exalatória. Garantir a vedação apropriada da máscara também é importante. Se você utilizar a espectroscopia no infravermelho próximo, NIRS, há alguns requisitos que devem ser considerados. O paciente deve estar consciente, ser capaz de iniciar suas próprias respirações, ser capaz de manter suas próprias vias aéreas, estar sem anormalidades faciais que impeçam a vedação da máscara. Então, como escolher entre a terapia por cânula nasal de alto fluxo e a ventilação não invasiva? Se o seu paciente estiver com desconforto respiratório mas não apresentar fadiga, considere a terapia por CNAF. Presuma que seu paciente esteja com fadiga se houver respiração rápida e superficial, cansaço após desconforto respiratório prolongado, ou movimentos assíncronos do peito e abdômen. Se o seu paciente aparentar fadiga e a tentativa de CNAF falhar, então considere a ventilação não invasiva. Esta aula contemplou a segunda parte do tratamento do paciente moderadamente dispneico, com foco na cânula nasal de alto fluxo e na ventilação não invasiva. Esperamos que tenha gostado.